Pronto, estamos gravando. Aí eu vou colocar a tela e vamos iniciar. Não vamos perder tempo não, né? Estão vendo a tela? Sim, professor, está apresentando. Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai tratar da... Deixa eu ver aqui. Isso. Nós vamos tratar agora da espectrometria de absorção e emissão atômica. Nós estudamos no primeiro módulo a espectrometria de absorção molecular no VVIS. A gente viu a lei de Beer, viu as ligações pi, né? Estudamos o espectro fotônico de absorção molecular. Então, veja, eram moléculas. Aqui nós não vamos falar de moléculas, mas vamos falar de átomos. Essa é a diferença fundamental, né? Então, nós vamos falar agora de absorção atômica, não molecular, e emissão atômica, não molecular. Lá nós só falávamos de absorção molecular, né? A grandeza física que nós vamos usar é a mesma, é o espectro eletromagnético, que nós já vimos. São ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são o quê? São ondas formadas por campos magnéticos e elétricos ortogonais. As ondas possuem características como comprimento de onda, frequência. Então, nós vimos isso. E a radiação eletromagnética pode ser entendida também como um conjunto de fótons, é a dualidade partícula-onda. Então, estamos estudando aqui, estudamos no método passado, ultravioleta e o visível, que vai aqui de 100 a 800 nanômetros. Nós vamos continuar nessa faixa de estudo, o VVIS, só que agora a absorção e emissão atômica, não mais molecular. Então, essa é a diferença. A gente vai continuar falando de espectrometria, ou seja, a grandeza física nossa continua sendo os espectros, tá certo? Continuam sendo os espectros. Deixa eu ver aqui onde ficou essa apresentação. Eu acho aqui, né? Aqui. Continuam sendo os espectros eletromagnéticos. Deixa eu ver aqui se entrou mais gente. Chegando aqui o pessoal. Certo. Então, nós vamos continuar a falar de espectro eletromagnético. Então, nós podemos encarar como uma onda, uma partícula, vamos continuar na região do VVIS. Ok. Então, está aqui os dois métodos, nós vamos estudar espectrometria atômica ótica. Então, está aqui, espectrometria de absorção atômica, esse aqui eu coloquei um equipamento, é um espectrofotômetro de absorção atômica, então chama, e esse aqui é um espectro de emissão atômica, né? São dois equipamentos grandes. Esse aqui é a absorção atômica, esse aqui emissão atômica. E qual que é a utilidade deles? Praticamente ele analisa, olha, quase a totalidade dos metais na tabela periódica, né? E a emissão atômica, alguns não metais. Então, ele tem um potencial muito grande, esses equipamentos. Falou de metal, cádmio, chumbo, níquel, ferro, zinco, nós estamos falando de espectrometria de absorção ou de emissão. A gente vai estudá-los agora mais em detalhes. Primeiro, a espectrometria de absorção. Segunda, a espectrometria de emissão. Então, nós temos aqui uma distribuição eletrônica aqui. Isso aqui é uma distribuição eletrônica. Lembra da distribuição de Linus Pauling, né? Nós estamos falando aqui do sódio, especificamente. Lembra aquela distribuição de Linus Pauling? 1s1, né? 2s1, 2s2, e aí vai, né? 2p, que é a distribuição de Linus Pauling que a gente faz dos elétrons na eletrosfera. Nós vimos o quê? Que esses elétrons, eles podem o quê? Passar do estado natural para o estado excitado, não era isso? Como? Absorvendo radiação eletromagnética. Isso que nós vimos. Absorvendo radiação eletromagnética.
Ok. Por exemplo, o sódio ele pode absorver um fóton de energia que corresponde a um comprimento de onda de 590 nanômetros. Ele vai passar do orbital 3s, o elétron, para o orbital 3p. Isso é a absorção atômica. Então, ele está absorvendo radiação eletromagnética. Então, quando nós incidimos fótons de energia sobre o átomo de sódio, o elétron pode sair da camada 3s e ir para a camada 3p. Agora, nós podemos excitar também os elétrons de um nível mais baixo para um nível mais alto, não só através de radiação eletromagnética, mas, por exemplo, colocando no fogo energia térmica. Você consegue também promover a excitação de um elétron de um nível mais baixo para um nível mais alto. Então, essas flechinhas que estão aqui em zigue-zague é a absorção, vai passando do nível mais baixo para um nível mais alto. Passando aqui, quando ele passa do 3s para 4p, é outra transição eletrônica, precisa absorver também um comprimento de onda menor, porque precisa de mais energia. Olha a energia aqui. Aqui também eu tenho uma absorção onde passa do 3s para o 5p. Então, aqui é uma energia maior, para você ficar mais longe do núcleo. Então, um átomo ele pode ter diferentes comprimentos de onda de absorção. A gente chama isso de raias. Olha aqui, ó, as raias. Ó. O sódio aqui ele pode absorver 600 nanômetros, né? Aproximadamente 500 e 600, que é essa transição aqui. Ó. É a região visível. O sódio, ele absorve, então, na região visível, que é amarela, ele pode absorver no infravermelho, que está aqui em 330, mais ou menos, ó, 330, está vendo essa aqui, ó. Quando ele absorve, ele tem essa raia de absorção aqui, ó, está aqui a raia de absorção. E pode absorver em comprimentos mais baixos ainda, ó, aqui, ó. Então, nesses comprimentos mais baixos, nós temos aqui o valor de 285, já na região, então, aqui, ó, essas duas raias absorvem na região do infravermelho, do ultravioleta, porque precisa muita energia, e aqui na região do visível. Então, aqui nós chamamos de raias de absorção. Tá? Então, um átomo pode absorver. Agora, nós vimos também lá, em química geral, que ele absorve energia, mas logo após ele emite energia também. Ele absorve e emite. Então, no caso, se ele absorve aqui uma cor laranja em 590, depois ele vai emitir, ele volta para o seu estado fundamental, emite. Né? Quando você coloca numa chama, o que a gente vê é uma cor amarelada, que é esse comprimento de onda aqui, 590, né? Que é lá no espectro lá da luz, a cor laranja. Então, você pegar o sódio e colocar numa chama, você tem uma cor amarelada aqui. Então, esse aqui é um espectro específico do sódio, da transição 3s para 3p. Por isso que ele na chama, ele emite uma cor amarelada. Isso é um método interessante já de identificar que composto você está trabalhando. Agora, aqui, veja, você tem cores diferentes. Para o lítio, um carmim. Para o cobre, aqui, um verde, né? O rubídio, para o cálcio, para o estrôncio, o bário aqui, né? Tem uma cor assim, mais amarelada, com um pequeno tom de verde na ponta. Ou seja, o estrôncio, o carmim, né? Então, cada átomo ele vai emitir numa região do espectro, que vai gerar cores diferentes, certo? Aqui é a região do visível que vai de 480, né? Então, aqui ele está emitindo em 560, aqui no vermelho ele está mais próximo de 800, né? O verde já está aqui próximo de 500, então, nós temos aqui espectros de emissão dos metais. Isso aqui, os metais quando estão numa chama, né? Então eles absorvem a energia da chama e emitem, né? Módulo emissão. Então veja bem, essas setinhas que vão para cima é a absorção atômica, certo? Podem absorver radiação eletromagnética. E quando eles voltam para o estado fundamental é emissão atômica. Então nós podemos trabalhar no módulo absorção. Aí tem a espectrometria de absorção atômica e emissão atômica, espectrometria de emissão atômica. Então,
os dois métodos existem, né, que são esses daqui, absorção e emissão atômica. Nós encontraremos os dois no mercado, que tem a mesma finalidade, determinar metais, né? Então, a espectrometria de absorção atômica, ela pode ser espectrometria de absorção, espectrometria óptica, ela pode ser espectrometria de absorção atômica, de emissão atômica. E tem um outro fenômeno que é a fluorescência atômica, que nós não vamos citar aqui, tá certo? Só para saber que existe, que os mais comuns é absorção atômica e emissão atômica. Vamos falar da absorção atômica. Ó, aqui nós vamos trazer a lei de Beer de novo. A lei de Beer, você tem o feixe incidente. Aqui você vai ter o receptáculo da amostra, que tem um caminho óptico, e o feixe emergente. Então, transmitância essa é a lei de Beer. Feixe emergente sobre feixe incidente. Então, nós temos o quê? A transmitância, né? E temos a absorvância, que é menos log da transmitância. Nós já definimos isso. É a mesma coisa que a gente usa para absorção molecular, nós usamos para absorção atômica. Só que lá, aqui nós tínhamos moléculas com ligações π, né, orbitais moleculares. No caso aqui, nós temos átomos, absorção atômica, ok? Mas a lei de Beer vale para absorção. Não vale para emissão. Para emissão, você não pode aplicar a lei de Beer. Só para a absorção. Aqui a lei de Beer é a mesma que a gente usou para absorção UV-Vis no molecular, né? Qual é o esquema geral do equipamento de absorção atômica? Veja bem, ó, aqui você tem muito parecido com a absorção molecular, só que lá nós tínhamos uma lâmpada policromática, que emitia vários comprimentos de onda. Aqui nós temos uma lâmpada chamada lâmpada de cátodo oco. Essa lâmpada de cátodo oco, ela emite só um comprimento de onda. 560, 700, 600, só um comprimento de onda. Então, são lâmpadas monocromáticas. Aqui, o que nós temos aqui? Nós tínhamos, na absorção molecular, uma cubeta de vidro onde você punha a amostra. Aqui você não vai ter uma cubeta, você vai ter uma chama, como a chama de fogão de casa, pode ser uma chama. Essa chama, ela faz o quê? Ela tem a função de transformar os átomos que estão em solução. Por exemplo, você vai determinar chumbo em água, ele está como chumbo 2. Na chama, como é um ambiente redutor, ele vai se transformar em chumbo 0. Então, o metal, ó, você tem aqui a amostra, pode ser uma amostra de água mineral, onde os metais estão aqui, cálcio 2, sódio mais 1, chumbo 2+, cobre 2+, eles estão aqui na forma iônica. Ele é succionado, para dentro dessa chama, né? Aqui você tem o combustível, que pode ser o gás de cozinha, por exemplo, e tem o oxidante, que pode ser o ar, né? Então, ele entra nessa câmara aqui, mistura com o gás de cozinha, mistura com oxigênio, e ele vai queimar nessa chama. Nessa chama aqui, e como é um ambiente redutor, porque tem muito matéria orgânica, né? Por exemplo, propano, butano, que vem do gás de cozinha, ele fica como o metal na forma elementar. Por exemplo, se o sódio estava como sódio 2 aqui, ele está como sódio 0 aqui. Se estava como chumbo 2 aqui, estava como chumbo 0 aqui. Por que isso? Porque nós queremos que o átomo absorva no seu estado elementar, ele não pode estar ligado, você não pode ter cloreto de chumbo, você não pode ter óxido de cálcio, ele tem que estar na forma elementar, cálcio 0, sódio 0, ferro 0. Ele tem que estar na forma elementar para absorver o fóton de luz. Então, você tem o feixe incidente, tem o receptáculo da amostra, que nesse caso aqui é a chama. Qual que é a função da chama? Manter o átomo no estado elementar neutro. Chumbo 0, níquel 0, cobre 0, ferro 0, mercúrio 0. Aí, então, esses átomos vão absorver, né, o comprimento de onda, os fótons, e aqui você tem um feixe emergente. E aqui um sistema de separação de comprimentos de onda e o detector de absorvância e transmitância, né? Então, olha, aqui você tem a fonte de luz, que no caso é a lâmpada de cátodo oco.
Você tem o feixe emergente, que está aqui, e aqui você tem o quê? Um separador de comprimento de onda e o detector. Então, nós temos aqui a relação entre o feixe emergente e o feixe incidente. Com isso, então, nós temos a transmitância. Então, o mesmo princípio da lei de Beer. Ok? Nós temos, então, aqui um esquema geral de um espectrofotômetro de absorção atômica. Você pode analisar chumbo aqui? Sim. Você pode analisar sódio? Sim. Só que, veja bem, essa lâmpada aqui, ela é específica para um elemento. Olha, por exemplo, o sódio, ele absorve em 590. Está aqui, ó, 590. Certo? Então, eu tenho que ter uma lâmpada que emite em 590. É uma lâmpada para o sódio. Eu tenho que ter uma lâmpada para o sódio. Aí você fala, mas eu quero analisar 20 metais. Cada metal tem que ter uma lâmpada. É uma desvantagem do método. Mas é um método bastante preciso, né, que te dá uma informação fidedigna da concentração do sódio que existe na amostra. Então, se eu quero analisar chumbo, lâmpada de chumbo. Se eu quero analisar níquel, lâmpada de níquel. Porque cada metal, nós vimos, absorve no comprimento de onda. Esse é o método de absorção atômica. Então, se eu tenho 10 metais, eu tenho que ter 10 lâmpadas. Então, eu analiso sequencialmente. Primeiro um metal, troca a lâmpada. Depois outro metal, troca a lâmpada. Depois outro metal. E assim por diante. Você tem aqui a chama, portanto, você tem que ter um combustível, que pode ser gás de cozinha, mas não só isso. Você pode ter outros tipos de combustível, como acetileno, né? Então, nós vamos ver isso também. Não existe só o gás de cozinha como combustível, né? Essa chama aqui eu chamo de atomizador. Por que é atomizador? Porque transforma os elementos em átomos, né? Então, a chama, ela chega a uma temperatura de 1.700 a 3.000 graus Celsius. Mas existem outros tipos de atomizadores, né? Que é plasma, que a gente vai ver um pouco. Tem um sistema elétrico, tipo um forno elétrico de alta resistência, que também chega a temperaturas altíssimas. O plasma, a gente vai ver depois, ele chega a 6.000 graus Celsius. Então, você tem possibilidade de ter diferentes tipos de atomizadores. Qual que é o que existe em comum nos atomizadores? Alta energia aqui, para garantir que o átomo vai ficar no estado elementar. Ok? Professor, com Pode licença, Pode falar. que é uma dúvida Pode falar. sobre os átomos. Eles, no caso da espectrometria, a de absorção atômica, no caso, ele só absorve a radiação eletromagnética, os átomos? Só quando ele está na forma elementar neutra, que é o sódio na forma zero. Então, ele vai absorver nesse comprimento de onda aqui, ó, nesses 3 comprimentos de onda. Não que ele não absorva como sódio mais, por exemplo. Quando você joga sal de cozinha em água, ele está como sódio mais, certo? Ele pode absorver, mas aí ele vai absorver em outro comprimento de onda. Como ele está sódio mais, ele perdeu um elétron, ele muda essas raias de absorção aqui, ó. Então, eu padronizo, eu sempre coloco naquela chama para que os átomos absorvam sempre na forma elementar, porque o sódio zero, ele emite nesse comprimento de onda, amarelo. O sódio mais, ele já não vai ter essa capacidade de emitir aqui, nesse comprimento amarelo, porque à medida que ele ioniza, você muda essas raias de absorção, entendeu? Por isso que eu sempre padronizo, faço com que meus átomos estejam como átomos elementares. Se ele estiver ligado ao sódio também, se ele tiver, por exemplo, como cloreto de sódio, algum outro composto, ele também não vai absorver, aí já é um composto, ele não é um átomo. Então, é preciso que a gente uniformize. Então, todos os elementos eles vão apresentar essas cores aqui, desde que esteja na forma elementar neutra. Se não estiver na forma elementar neutra, eles vão emitir em outros comprimentos de onda, porque você muda os níveis de energia. Tá certo? Por isso, então, que a gente sempre trabalha com átomos elementares neutros. Ok? Entrou mais alguém? Escutei um barulhinho, depois entrou aqui, permitir. Entrou mais gente aí, certo? Ok, bom.
aqui continua valendo a lei de Beer, que eu acabei de demonstrar para vocês, certo? Então, é a transmitância, é a absorvância. Nós teremos que fazer também uma curva de calibração, que eu vou discutir no módulo 4 para vocês, que é uma curva de calibração, que é uma relação entre padrões e o sinal, aqui no caso a absorvância. A gente viu que a absorvância por concentração é uma reta, a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. Esquema geral do instrumento de absorção atômica. Bom, então, já tinha mostrado aqui, né, o princípio geral, né, os componentes, a gente vai discutir um pouquinho mais esses componentes. Bom, eu tenho que ter uma fonte de radiação monocromática. Isso aqui é uma lâmpada de cátodo oco, certo? Essa lâmpada aqui, como eu disse para vocês, cada metal vai ter que ter uma lâmpada especial. Por exemplo, se você vai medir sódio, essa lâmpada tem sódio aqui. Se você vai medir chumbo, ela tem chumbo. Então, se você vai determinar 30 metais, você tem que ter 30 lâmpadas monocromáticas. Diferente lá da absorção molecular, que você não tinha fontes monocromáticas, eram policromáticas, e depois você tinha um separador de comprimento de onda. Então, você tem que ter uma lâmpada de cátodo oco. Aí você tem que ter o quê? O atomizador, que pode ser uma chama. Então, você tem que ter a lâmpada. Você tem que ter um atomizador, que é a chama. Pode ser outros tipos. Qual que é a função do atomizador? Fazer com que os átomos fiquem na forma elementar gasosa. Então, você tem um feixe incidente. Aqui são duas lentes focalizadoras para passar bem em cima da chama. Então, você tem aqui a lâmpada de cátodo oco, né? Passa pelas lentes. Aqui vai estar a sua amostra, né? Ela vai estar succionada para a chama, como está aqui. Ó. Ela vai sendo succionada para passar pela chama. Então, você tem aqui, aí o feixe incidente, esse aqui, ele é absorvido. Feixe emergente, a razão entre o feixe emergente, incidente e a transmitância. Aqui você tem um detector, um fotodetector que vai transformar fótons em corrente elétrica. Aqui você vai ver o sinal de absorvância, o display de saída, certo? É muito parecido com a absorção molecular, parecido, né? Você tem o feixe incidente e o feixe emergente. Né? Ok, o outro método que nós temos é a espectrometria de emissão atômica, que até discutindo isso você vai entender um pouco o outro. Né? As transições eletrônicas envolvidas na absorção atômica podem também ser utilizadas para emissão, ou seja, se ele absorve em 590, ele vai emitir em 590. Então, esse equipamento que a gente estudou foi o de absorção, que vale a lei de Beer. Né? Eu tenho aqui a absorção dos comprimentos de onda. De onde vêm essas ondas aqui, esses fótons? Da lâmpada de cátodo oco. Nossa, essa radiação que faz a excitação aqui da lâmpada de cátodo oco. Ele vai ficar milissegundos aqui e volta a emitir, né? Volta a emitir o mesmo comprimento de onda, certo? Então, eu vou trabalhar agora com emissão, não mais com a absorção. Então, por isso que eu vou falar de emissão atômica, né? Devemos nos lembrar que frações de segundo após a absorção de radiação, os elétrons retornam ao seu estado fundamental, emitindo ondas no mesmo comprimento de onda absorvida. Foi o que a gente mostrou. Estudaremos a emissão atômica com plasma, mas devemos nos lembrar que fotômetros de chama são encontrados com relativa facilidade, especialmente em laboratório de solos. Então, aqui são maneiras de você citar os elétrons. A gente vai falar do plasma, que é o melhor, né? Então, na verdade, aqui está um esquema do mais simples, um fotômetro de chama. O que é um fotômetro de chama? Você tem uma amostra, que pode ser água, tem os metais, ele vai ser succionado também, que você tem uma chama, você tem o gás, pode ser o gás de cozinha, ele vai entrar nesse misturador aqui, vai succionar amostras, mistura com oxigênio e vai queimar aqui, como se fosse a chama de um fogão. Ele queima. Só que, veja bem, é a mesma chama que nós temos lá na absorção, só que aqui você não tem feixe incidente, você não tem lâmpada incidindo sobre o teu átomo. Por quê? Porque a energia da própria chama promove a excitação. Então, ele só tem o quê? Emissão. Ó.
Você coloca o sódio numa chama, ele vai emitir na cor amarela, né? Se você coloca bário, na cor verde. Se você coloca estrôncio, na cor carmim. Então, esses espectros vai emitir, os diferentes átomos vão emitir diferentes comprimentos de onda, né? Um verde, um amarelo, cada átomo tem a sua raia de emissão. Então, ele vai emitir. Portanto, não vale a lei de Beer, porque você não tem feixe incidente, você não tem lâmpada de catodor, você não tem lâmpada de tungstênio deutério, como você tem na absorção molecular invisível, ele só vai emitir, ele não absorve. Portanto, novamente, não vale a lei de Beer. Ele está emitindo, aí você vai ter que detectar, você detecta, você tem um filtro aqui que você, por exemplo, só quer detectar o vermelho, só quer detectar o verde do sódio. Então, você filtra, detecta e tem um display de saída, que vai te dar a intensidade dessa radiação, né? Aí vai ser a intensidade da raia de emissão atômica. Aqui eu não falo em transmitância, eu não falo em absorvância, não tem sentido mais eu falar em transmitância, eu só leio em intensidade. Aqui tem um esqueminha de um fotômetro que você encontra no botão de solos, né, para potássio e sódio. Ele é bem simples, porque a chama ela é útil apenas para excitar potássio e sódio. Os outros metais ela tem a temperatura muito baixa, você precisa de temperaturas mais elevadas, mas ele é útil na bateria de solos. Você tem aqui a amostra de água, você pega o solo, você tem que dissolver o solo, filtrar, transformar na solução, ele é succionado, tem uma chama aqui, ele emite, tem um detector. Você novamente tem que fazer uma curva de calibração, sempre uma curva de calibração quando você trabalha com método instrumental. Então, aqui é um método de emissão, eu vou emitir, essa luz emitida pelos átomos aqui, essa emissão aqui, são essas cores aqui, quando os metais estão numa chama, eles vão emitir isso aqui, amarelo, eu vou então detectar quanto de luz amarela ele está emitindo. Quanto maior a concentração de sódio, maior a intensidade da luz. Lá no detector, então, ele vai dar um sinal maior aqui. Quanto maior a concentração de sódio, maior a intensidade da emissão, da quantidade de fótons que chega até aqui no detector, transformado em corrente. Ok? Mas, em geral, né, o que nós temos como o equipamento mais forte para a gente trabalhar com emissão atômica não é a chama, é o plasma. Esse plasma, o que é? Na verdade, você tem aqui um campo eletromagnético e você vai passar argônio por esse campo eletromagnético. Quando você passa argônio por esse campo eletromagnético, está aqui, o plasma. Você vai passar o argônio, você tem aqui essas estruturas metálicas espiraladas, você vai passar um campo magnético, gerar um campo magnético, esse campo magnético, ele vai ionizar o argônio. Então, você vai ter aqui, a gente chama de tocha do ICP, né, do plasma, a gente chama plasma. O que é o plasma? Ele é uma mistura de cátions de argônio mais os elétrons do argônio, porque o argônio passou por aqui e esse campo eletromagnético interagiu com os elétrons do argônio e provocou uma ionização. Então, você tem uma nuvem aqui de argônio mais os elétrons. Isso aqui a gente chama de plasma, ele tem uma cor meio esbranquiçada. Esse plasma é interessante, porque ele chega até 6.000 a 8.000 kelvins, isso dá praticamente 6.000 a 8.000 graus Celsius. Ela é 2 vezes superior à chama do acetileno óxido nitroso. Aqui se a gente usar aqui, em vez de ar e gás de cozinha, se a gente usar acetileno e óxido nitroso, você chega a uma temperatura aí alta, mas quando você usa o plasma, a gente chega quase de 6 a 8.000 Kelvin. É uma temperatura extremamente alta. Por que é bom essa temperatura extremamente alta? Porque nós queremos que os átomos emitam, como lá na absorção nós queremos ele no estado atômico para absorver, elementar, nós queremos que ele esteja também no estado atômico elementar para emitir. Então, aqui o sódio ele pode vir como sódio mais, só que quando ele chega aqui tem tantos elétrons que ele passa para sódio zero. E ele está tão excitado, porque a temperatura é tão alta, que ele vai começar o quê? A absorver essa energia térmica aqui do plasma,
vai excitar, vai absorver essa energia e depois vai emitir em 6.000 a 8.000 kelvins, certo? Mesma coisa de você colocar um metal na chama, né? Você coloca um metal no fogo, com o tempo ele vai ficar meio avermelhado, emitindo, né? Basicamente isso. Então, você tem aqui uma temperatura altíssima. Isso é bom por quê? Porque você vai garantir que o átomo vai estar realmente na forma elementar. Ele não vai estar formando um óxido, ele não vai estar na forma molecular. Então, você garante uma completa atomização. Você garante uma completa atomização e você garante excitação e emissão de todos os átomos. Agora, um detalhe importante, né? Ó, eu coloquei aqui, ó, o plasma, né? Uma cor assim meio esbranquiçada e chega a uma temperatura extremamente alta, né? Então, aqui os átomos, eles têm que estar o quê? Ele vai emitir átomos na forma elementar gasosa, né? Então, praticamente, você não vai ter íons, ele vai se converter em átomos, né? Bom, aí você tem o quê? Ó, aqui um exemplo de um ICP. Ó, aqui dentro é o plasma dele, tá certo? Ele é todo fechado. Aqui você introduz a amostra, ele vai entrar aqui dentro da tocha de plasma, aqui dentro, ele entra aqui dentro, e vai emitir, depois você vai detectar. Então, vantagem do ICP, um ambiente inerte, elevadas temperaturas, ótima atomização e ausência de ionização, porque você tem muitos elétrons aqui, então você não vai ter ionização. Se ele ioniza, ele emite comprimentos de onda diferente da forma neutra, por isso que eu quero que ele esteja sempre na forma neutra. Você pode ler concentrações extremamente baixas, ele é muito sensível. Olha, isso aqui que é muito importante, a determinação simultânea, mais de 70 elementos, entre metais, metalóides, boro, fósforo e chumbo. Então, veja, à medida que a amostra entra aqui nessa tocha, se tiver 70 elementos, os 70 elementos vão ser o quê? Atomizados, deixando na forma elementar, e vão emitir o quê? Todos vão emitir um comprimento de onda característico. Cada elemento, a gente viu, emite um comprimento de onda diferente. Então, você tem aqui um sistema que separa os comprimentos de onda e detecta esse comprimento de onda. Então, a vantagem aqui é que você pode determinar 70 elementos de uma só vez. Isso é fantástico, né? De uma só vez você determina 70 elementos. Esse método nosso aqui, o de absorção, nós vimos o quê? Para cada elemento era uma lâmpada. Então, se eu for analisar 70 elementos, eu tenho que ter 70 lâmpadas. Ele é muito diferente, então, da emissão atômica. Emissão atômica eu não tenho feixe incidente, não tenho lâmpada de canto do oco, né? Ele tem uma temperatura tão alta que excita os átomos, né? E você consegue, com um sistema óptico bem eficiente, ler mais de 70 elementos. Então, é um método. Então, aqui a determinação é simultânea. Lá, a determinação dos metais é sequencial. Aí você pode falar, mas demora muito, então, analisar 70 elementos. Lá, sim, você vai ter que ter 70 lâmpadas, vai trocar as lâmpadas, uma por uma na sequência. Então, o que leva lá muitas horas é que você vai fazer em uma só vez. Então, é um método muito poderoso para análise de metais. Está muito aplicado para meio ambiente, mas é muito aplicado também o quê? Para geologia, para medicina, para todas as áreas onde você precisa determinar metais, qualidade das águas, análise de sangue, engenharia, tudo isso você vai utilizar aqui o ICP, que é um equipamento poderosíssimo. Então, aqui nós estamos falando de emissão atômica, isso aí, o ICP-OES, que é um ICP óptico. Nós temos aqui no nosso laboratório, nós temos esse ICP, que é um equipamento realmente muito bom. Esse aqui você usa muito em laboratórios de solo, para você fazer a quantidade de sódio, potássio, né? O ICP é um equipamento mais caro, né? O absorção é um equipamento mais barato. Então, veja aqui você tem uma absorção atômica, você tem a chama, o sistema aqui de entrada de gás, pode ser várias combinações de gás, dependendo da temperatura, aqui você tem um amostrador automático,
Você vai injetando a amostra, feixe incidente, feixe emergente, aqui você tem o dispositivo de saída. Né? E aqui o ICP, né? O ICP com plasma, o plasma fica aqui dentro. Aí que você tem os gases, aqui você precisa de argônio, somente argônio, porque aqui você gera o plasma com radiofrequência, a radiofrequência, e aqui você precisa de gás. Então você tem que ter os botijões de gás do lado de fora, onde você vai colocar o combustível e o oxidante, né, para gerar a chama. E como eu disse, você tem alternativas à chama, você pode usar um forno elétrico. Um forno elétrico também ele vai permitir que haja uma atomização, né? Mas o princípio é o mesmo. Qual é o objetivo deles? O objetivo é praticamente o mesmo, determinar metais. Né? Qual é a vantagem do ICP? Ele analisa 70 elementos, mais de 70 elementos, simultaneamente. Ele também analisa os metais, só que ele é sequencial. Esse aqui, ele tem uma vantagem que ele determina concentrações muito mais baixas do que esse. Então, muitas vezes, as concentrações de metais na amostra são tão baixas que você não consegue ler com absorção atômica com chama, mas consegue ler com o ICP-OES. Esse equipamento aqui é caro, você vai pagar hoje talvez perto de R$1 milhão. O argônio que você consome também vai estar em torno de R$2, R$3 mil, dá para você analisar 100 amostras, então tem um custo operacional. Esse aqui tem um custo operacional, que você tem que ter as lâmpadas, muitas lâmpadas, e depois você vai precisar ter o quê? O oxidante, pode ser o acetileno, ou aliás, o oxidante pode ser o óxido nitroso, né? E o combustível, que pode ser o acetileno. Isso, deixa eu ver aqui se foi certo. Deixa eu ver aqui. Ok. Óxido nitroso, está certo, né? Bom, você tem esses dois equipamentos. Aqui eu coloquei preparação das amostras. Deixa eu ver aqui se tem mais gente aqui para entrar. Acho que agora não tem mais ninguém, né, para entrar, não. Aqui eu tenho. Eu coloquei aqui a preparação de amostra. Você tem aqui um digestor de micro-ondas, tipo esse micro-ondas que a gente tem em casa, mas ele é especial para digerir a amostra. Você tem um bloco digestor, onde você põe a sua amostra, por exemplo, de sólido, isso aqui para quando você vai analisar sólido. Porque analisar água é mais fácil, você injeta direto no equipamento aqui. Agora, quando você for analisar solo, for analisar alimentos, você precisa transformar numa solução. Então, você pode digerir com ácido, né, meio por aquecimento. Você tem esse bloco de digestão, que também é por aquecimento. Você deixa ele ácido, em meio ácido, você vai digerindo, ele vai formar num líquido. Ou você pode fazer a digestão em tubos de teflon e coloca no micro-ondas. Então, essa digestão aqui ela é mais efetiva, precisa de menos reagente. Então, quando você pega amostras sólidas, você tem que transformá-las em soluções, transformá-las em amostras líquidas, para depois injetar no equipamento. Então, tem uma fase prévia de preparação. Isso no caso de amostras sólidas. Se for amostras líquidas, aí você não precisa desse trabalho todo. Né? Aqui os limites de detecção de vários metais, tá aqui, ó. Aqui a absorção atômica em chama, que eu mostrei para vocês. Por exemplo, você pode determinar cádmio. A quantidade mínima para determinar cádmio é 1 micrograma por litro, um ppb. Quando você usa, não a chama, mas um forno de grafite, ele já cai para 0,02, fica mais sensível, né? Emissão por chama, não, você já mede concentrações muito grandes. Aqui a absorção, usando 2 tipos de atomizadores, chama e eletrotérmica. Aqui, emissão. Emissão por chama, ela não é sensível, ó. A concentração aumentou muito, ó. Ou seja, você tem uma amostra de água com uma concentração baixa de cádmio, você já não consegue pegar pela chama. Aí você consegue pelo ICP. ICP-OES. O ICP-OES ele é muito sensível, ó, veja, mede concentrações extremamente baixas. Né? E aqui, então, o ICP, ele analisa aqui em torno de 70 elementos simultaneamente. Tem outro tipo de ICP, que eu não vou entrar, que é a espectrometria de massa.
mais sofisticado é o que tem de ponta. Então, ele é o mais sensível ao tanto de zero, que tem concentrações extremamente baixas. Então, são 2 métodos utilizados para analisar metais. Ok? Então, eu fiz aqui um resumo aqui no final para a gente. Ó. Os 3 métodos nós usamos. Métodos espectrométricos, certo? São os métodos que medem os espectros aqui. Métodos espectrométricos. Então, nós vamos ter a absorção molecular que a gente estudou no início. Ó. Você tem que ter o quê? Uma fonte, que pode ser de deutério no ultravioleta ou tungstênio no visível, ela é policromática. Você tem um seletor de comprimento de onda, porque na lei de Beer tem que ser um comprimento de onda monocromático também. Então, você tem que selecionar um comprimento de onda, porque aqui é policromático, e aqui você escolhe o comprimento de onda monocromático. Tem a cubeta, tem o feixe emergente e o feixe incidente, então vale a lei de Beer, vale a absorvância, vale a transmitância. Tem o detector e o dispositivo de saída. Moléculas, preferencialmente aqui ligações pi absorvem fótons de radiação eletromagnética. Absorção atômica, aqui muda um pouco, é parecida, só que aqui, em vez de ser uma fonte policromática, que emite vários comprimentos de onda, eu tenho aqui monocromática, que é a lâmpada de cátodo-O. Se é monocromática, eu não preciso de seletor de comprimento de onda aqui. Em vez da cubeta, que eu coloco a minha amostra de vidro, eu tenho aqui a chama, que é o receptáculo da amostra. Mas tem qual a função da chama aqui? Atomizar e deixar como, na sua forma elementar, o metal. Então, aqui é molécula. Eu não posso ter uma chama na molécula que a molécula toda é destruída, né? Então, eu não posso ter altas temperaturas. Aqui é a temperatura ambiente. Aqui eu tenho a chama, que tem a função de atomizar e deixar o átomo no estado neutro. Aí você tem aqui o detector e o dispositivo de saída. Aqui você tem um monocromador, porque a chama também ela emite vários comprimentos de onda, mas eu só tenho interesse no comprimento de onda. Eu estou medindo, por exemplo, no sódio 560. Vale a lei de Beer, sim, porque você tem o feixe emergente e o feixe incidente. Feixe incidente, feixe emergente. Vale a lei de Beer. Vale a lei de Beer. Aqui eu tenho transmitância e absorvância. Na emissão atômica, veja, eu já não tenho lâmpadas aqui antes da amostra, não tenho lâmpada. Então, já não vale a lei de Beer, você não tem feixe incidente. O que você tem o quê? É uma fonte, que pode ser chama ou plasma, que excita os átomos. Então, você só tem feixe emitido pela chama. Então, não tem sentido aplicar a lei de Beer, não tem sentido falar em transmitância e absorvância, só intensidade da emissão atômica. Quanto mais átomos você tem aqui, mais vai emitir fótons. Aqui eu tenho um seletor de comprimento de onda, porque eu tenho vários comprimentos de onda, eu quero medir sódio, só me interessa 560, eu detecto e leio. Aqui eu não leio, eu não falo absorvância e transmitância, eu estou falando aqui de intensidade dos fótons que chegam até aqui. Perguntas? Complicado? Um pouquinho, né? Quando a gente vê assim a primeira vez, são muitos conceitos. Qual que é a função aqui da absorção e da emissão atômica? Basicamente, ele vai quantificar metais, átomos. O ICP, ele analisa alguns não metais, como fósforo. Qual que é a função da absorção molecular? Ele analisa moléculas, mas pode analisar alguns metais também, desde que o metal ele reaja com algum complexo que absorva no UV-Vis. Por exemplo, o ferro a gente pode reagir com a fenantrolina, aí ele fica colorido. Mas aqui eu analiso átomos, analiso ânions, posso analisar clorofila, amônia, moléculas, algumas moléculas eu posso analisar aqui, então aí tem essa possibilidade de você analisar aqui. Só que aqui você analisa poucos metais, não se compara. Então, por exemplo, eu quero analisar metais, o que você tem que recorrer? A absorção e emissão atômica. Só que isso aqui são equipamentos também muito caros, né? Mas dependendo dos metais que você vai fazer, você pode buscar método de fazer aqui pela absorção molecular.
aqui não se mede moléculas, porque se você colocar uma molécula na chama ou num plasma, ela não vai se manter, as suas ligações químicas vão se romper. Então, aqui você não analisa moléculas, você vai analisar elementos, ok? Aqui você analisa moléculas, certo? Perguntas? Tranquilo? Perguntas? Alguma dúvida? Muita coisa? Um pouquinho, né? A análise instrumental ela existe porque ela utiliza aspectos instrumentais, ela é muita coisa assim. E eu resumi, viu, Daiane? Eu peguei coisas eu peguei bem resumido para ir se situando, né? Os métodos instrumentais. Professor, é tão difícil que nem, eu não sei, não consigo nem formular uma dúvida. Da Jesus. Mas tem um material de apoio para vocês Aham, e a gente vai estudando, né? Eu tá. vejo assim, o importante é você ter uma visão geral, pô, eu quero analisar o metal, o que, que é, eu quero analisar uma molécula, como é que é, né? Então, nós temos essa tô só aqui, nós temos que nos localizar, que método analítico eu tenho, qual é o tipo de amostra, mas isso também é vivência, é leitura, é o primeiro contato de vocês com a disciplina, então é ler novamente os slides, tem aquele fascículo que é o material de apoio, que ele está numa versão mais simples, né? Porque tem livros mais sofisticados, que é o Scoop, por exemplo, mas ele é muito grande. E aqui você acaba tendo uma interface com física, e isso dificulta a interpretação. Agora, é importante perceber que esses equipamentos eles são muito importantes, né? Na última unidade, a gente vai mostrar aplicações dele. Então, não existiria hoje a sociedade moderna sem esses métodos instrumentais, né? Então, eles são fundamentais, porque você precisa quantificar, você precisa saber quanto tem de metais, quanto tem de substâncias, para controle de processos, controle de qualidade das águas. Nós vamos consumir uma água, eu preciso saber se tem chumbo, se tem ferro, se tem níquel, se tem cobre. Esses aí, alguns desses que eu citei são metais tóxicos, se tem mercúrio, nós precisamos saber disso. E fundamental para que a gente, fósforo em água, que leva à eutrofização, amônia em aquário, por exemplo, você tem que usar um método espectroanalítico que você determina a concentração de amônia. Então, você precisa da química analítica, você precisa dos métodos instrumentais para que a gente possa controlar processos, avaliar produtos, realizar pesquisa científica e assim por diante. Então, são fundamentais para a sociedade moderna. Professor, Oi, pode falar. no caso aí desses aparelhos aí, eu não sei se a gente ainda vai ver, mas tem alguns deles assim específico para análise de solo, quantificação de materiais no solo? Solo? Sim, sim. Sim, com esse daí dá para você fazer todos os metais do solo, né? Aqui o solo tem potássio, tem ferro, tem níquel, tem chumbo, fósforo, dá para você determinar em solo, por ICP, dá para você determinar por absorção molecular. Esses são os métodos que são diretamente aplicados em solo. Por exemplo, você quer saber o NPK, que é importante em solos, né? Fósforo, nitrogênio e fósforo. Você pode usar essas técnicas, você pode determinar nitrogênio por UV-Vis, fósforo por ICP ou por absorção molecular no UV-Vis, potássio, você pode determinar ele por fotômetro de chama de emissão, né? Que a gente viu, ou por ICP. Então, esses métodos aí você faz N análises de fundamental importância para solos, tá? E para águas também, né? Para analisar a qualidade das águas, esses métodos
são fundamentais. Nós não poderíamos consumir água sem saber a concentração de metais que essas águas possuem, ok? Então, eles são bastante aplicáveis a solos, ok? Mais perguntas? E professor, então, no caso da absorvância na espectrometria de absorção atômica, ela depende somente do elemento analisado? Aí você quer analisar, por exemplo, chumbo, você tem que comprar uma lâmpada de chumbo, de cátodo oco, que vai emitir naquele comprimento específico do chumbo, né? Se tiver outros elementos na amostra, os outros elementos não vão absorver, porque quem só vai absorver é o chumbo, entendeu? Aí, se você for analisar sódio, você tem que comprar uma lâmpada de cátodo oco para o sódio, que emite 560. Aí pode ter outros metais ali na sua amostra, como deve ter, né? Você não vai ter uma amostra só com metal. Só que quem vai absorver 560 é o sódio. Então, essas raias de absorção, elas se comportam como impressões digitais. É por isso que eu consigo ler tantos metais, obviamente trocando as lâmpadas de cátodo oco. Tá? Mas, por exemplo, aqui no laboratório a gente tinha um equipamento de absorção, aí ele acabou não funcionando, mas nós tínhamos lá 10, 20 lâmpadas. Conseguimos analisar 10, 20 metais. Então, geralmente é o suficiente quando você trabalha numa pesquisa, em algum setor industrial. Precisando analisar mais metais, você vai comprar mais lâmpadas. E aí você vai trocando a lâmpada. Tem algum sistema que você põe 3, 4 lâmpadas, aí vai girando automaticamente as lâmpadas. Agora, se tiver ICP como nós temos, não precisamos de lâmpada, porque aí você não tem que ter fonte de radiação, né? O próprio metal excitado na chama é que vai, ou no plasma, é que vai emitir radiação. Então, isso aí te gera uma facilidade, porque você pode determinar ao mesmo tempo 70 elementos. Então, os metais na chama vão estar emitindo, ou no plasma emitindo comprimentos de onda, e depois você consegue selecionar esses comprimentos de onda. Você entendeu? Mais perguntas? Aproveitem aí para perguntar, que estou à disposição aqui. Acho que o pessoal não tem mais pergunta, não. O pessoal já está cansado de ICP, de absorção, né? Pessoal, agradeço a E atenção. professor, bem que uma dúvida. No caso da interação dos elétrons com a radiação eletromagnética, esses átomos são capazes de absorver e emitir radiação eletromagnética? Sim, ele pode absorver e depois de um certo tempo ele vai emitir. Ele não fica guardando a radiação, ele absorve e emite, né? Então, no caso da absorção atômica, vem uma radiação eletromagnética, ele absorve, o elétron passa para um nível mais excitado, né? E depois reemite. Só que nesse caso, o que interessa para a gente é o feixe incidente, uma parte dele vai ficar absorvida e eu vou medir o feixe emergente. Essa relação entre incidente e emergente é a transmitância. Então, eu estou preocupado com a absorção, não estou preocupado com a emissão. Na emissão, eu já não tenho feixe incidente. Eu simplesmente coloco ele no plasma, na chama, ele só vai emitir. Só vai emitir. Não tem um fenômeno ali de absorção de radiação eletromagnética. Mas como é que ele consegue energia agora? Da própria chama, da própria temperatura lá do plasma, 6.000 kelvins. Aí ele consegue, a excitação não está sendo por radiação eletromagnética, está sendo pela energia do próprio plasma, excita ele e ele vai emitir como radiação eletromagnética agora. Entendeu? Professor, só para dar uma esticadinha mais aí na pergunta da Tânia, então quer dizer que se ele absorver X de energia, ele vai emitir a mesma quantidade que ele absorveu? E sim, aí você tem, então, ele absorve X e vai emitir X. Então, você tem a absorção e a emissão, certo? Mas isso em geral. Tem outros fenômenos que ele absorve X e emite quantidades que não é X.
aí você tem fenômenos de fluorescência, você tem fenômenos de fosforescência, aí são outros métodos. Você tem fluorescência atômica, que eu citei lá. São diferentes, né? O que nós estamos falando aqui é isso, ele absorve X, emite X, mas não existe só esses fenômenos nesses processos. Você pode absorver X e emitir outros comprimentos de onda ou comprimento de onda menor. Aí nós temos outros fenômenos que geram outros métodos. Nós não vamos entrar, tá bom? Então aí quer dizer que Aí nós estamos cada caso é um falando caso, porque da depende da condição. condição. Nós poderíamos estudar a fluorescência, mas aí tem condições especiais para isso. Aí é outra teoria que vai entrar. No caso aqui, para a gente entende que se ele absorve X, vai emitir X. Por exemplo, o sódio, ele absorve em 560, emite 560. Pessoal, então, muito obrigado. Eu vou disponibilizar esse material para vocês consultarem depois, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, bom estudo, bom descanso. Muito obrigado.